Ô, Vera, Oi, querido. boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Deixa eu me ajustar aqui. Claro, vai lá. Ô, luz! Ó, agora sim. Agora você consegue até me ver, né? Tudo bem? Tudo ótimo, querido. E você aí? Tudo jóia. Se vocês ouviram um pouco de bateção, é que é a hora do jantar e que o pessoal está preparando a comida. Não, tranquilo. Poxa, obrigado mesmo por ter topado. A gente está há um tempo já, pessoal, organizando essa live, Verdade. mas que bom que deu para funcionar agora, né? Estamos aqui. Bom, começa se apresentando um pouco o pessoal que talvez não te conheça ainda, sabe um pouco do que você faz, quem você é, na fila do pão. Na fila do pão, eu sou aquela que usa máscara, tá? Tá de É. máscara. Eu me chamo Véria Conelli, eu sou psicanalista, eu sou colunista da Folha de São Paulo. Eu coordeno um instituto que chama Instituto Gerar, que tem um monte de coisas que acontecem lá. E eu tenho uma pesquisa já faz muitos anos com a questão da parentalidade, da perinatalidade. E é isso, sou mãe da Gabriela e da Mariana, sou Ótimo, várias ótimo. coisas, como todos nós. É, né? Agora, a gente estava aqui, eu acho que nesse momento você, como psicanalista, deve estar recebendo também muito pedido de ajuda, as pessoas devem estar meio afobadas, né? A gente já passou do primeiro mês de quarentena, eu queria que você, acho que seria um bom ponto de partida a gente conversar como é que está hoje, como é que as pessoas estão, o que você está percebendo das pessoas em casa, principalmente as que têm filhos, né? E como é que está essa nova parentalidade, né? Porque agora tudo que a gente conseguia manter embaixo do tapete, agora não tem como, tá escancarado porque tá todo mundo em casa o tempo inteiro, né? Eu acho que eu tenho brincado assim, que depois de um ano de quarentena, né? Porque na verdade a sensação é que passou um ano, né? Que É a verdade. gente, imagina quando começou, os primeiros dias, tinha aquela sensação de, não, isso não está acontecendo, né? Você acorda, não, isso é surreal. Até a gente começar a sair daquela, teve um primeiro momento assim, ai, que férias, né? Interrompemos tudo, então agora acabaram as demandas. Teve bastante confusão até cair a ficha da corrida de obstáculos que vai ser, está sendo. Teve toda uma organização, mas nesse momento, o que está acontecendo? As pessoas já estão bastante tempo juntas, algumas Uhum, coisas já se reorganizaram, algumas expectativas. Eu espero, né? É difícil falar em termos gerais, mas, por exemplo, homeschooling, que eles estão dizendo que nem é para chamar de homeschooling, porque, na verdade. Deixa eu fazer uma coisa aqui para facilitar. Porque, na verdade, o homeschooling é uma opção que você decide, uhum. que os seus filhos. Eu acho que a Vera deu um problema na conexão aí. Eu não sei se tá todo mundo. Se ela parou para vocês também, a gente vai esperar ela voltar, tá bom? Opa, Opa, voltou, perdão, pronto. perdão, que eu fui pôr Nada os aqui. fones e parou. E a gente foi empurrado para essa experiência do ensino à distância, quer queira, quer não, não importa a faixa etária do seu filho, se o cara está afim, se pode, se não consegue. Então, foi até meio violento. E nós fomos empurrados, as crianças foram empurradas, as escolas foram empurradas. Então, a Uhum. expectativa que tinha no primeiro momento era de uma produtividade que é impossível. Então, teve uma série de ajustes e o ajuste mais importante que eu imagino que quem está conseguindo se adaptar a esse período está conseguindo fazer é que abaixar o sarrafo das expectativas, tanto do trabalho feito home office, tanto da escola virtual, quanto do cuidado com a casa, o cuidado consigo mesmo. Quer dizer, tudo a gente vai tendo que fazer adaptações e quem conseguiu ficar menos exigente está conseguindo levar melhor todas as coisas. Acho que tem vários aspectos, né, Tiago? Assim, as relações ficaram muito estressadas, os pais estão mais permissivos com o uso de telas, pais que nunca deixaram as crianças verem televisão, de repente as crianças estão ficando muitas horas. Uhum. Então, as pessoas estão se virando, fazendo escolhas às vezes equivocadas, às vezes legais, mas todo dia tem que se repensar assim. Por exemplo, só para dar um exemplo, né, tanto o uso excessivo de telas, como o uso excessivo de drogas, de álcool, de alimento. Então, Sim. tudo a gente está tendo que a cada dia repensar e fazer uma redução de danos também, né? Pois é. Esse negócio das telas foi interessante se levantar, porque a gente passou por isso aqui, né? Porque a gente sempre teve um controle muito rígido sobre telas, porque a gente sabe que
enfim, tem inúmeras informações já sobre isso e a gente percebe esse impacto nos meninos, eles ficam mais ansiosos, mais irritadiços, brigam muito mais entre si. E quando a quarentena começou e a gente se viu meio que, caramba, tem ainda um bebê aqui de 1 ano, tem que cuidar da casa, eu tenho que fazer home office, fazer um monte de coisa, e a gente, olha, eles vão ver mais TV, aí não tem como. E aí eles ficaram um período, acho que 1 ou 2 semanas, vendo bastante TV, principalmente durante a manhã, e aí a gente começou a perceber assim, opa, peraí, talvez esse não seja o caminho, porque a gente começou a perceber que estava muito mais difícil lidar com eles com a TV do que sem a TV. Então, na semana passada a gente fez esse corte, a gente normalmente faz uns detox meio abruptos, assim, mas não, amanhã é sábado, eu não vou estar fazendo home office, eu não posso dar conta de qualquer, né, irritação deles por não ter TV, e aí a gente corta isso e vamos viver daí pra frente. E cara, assim, a gente às vezes para, eu e a Anne, e fala assim, nossa senhora, tá tão fácil viver essa quarentena com eles sem TV. E é uma coisa que as pessoas meio que precisam acreditar, né, que dá pra fazer isso também. Porque aquele barato sai caro, né? Aquele barato sai caro e a gente... Não é uma questão moralista, é que tem coisas que simplesmente não funcionam. As telas, elas intoxicam também. Então você fala assim, tá muito chato, a quarentena, todo dia é happy hour, todo dia você vai beber. Meu, intoxica. Chega uma hora que você não consegue mais acordar no dia seguinte, você começa a passar mal. Então a tela também tem esse caráter, porque a criança ela fica parada, não gasta energia nenhuma, fica recebendo aquilo tudo, todas aquelas informações. Numa certa medida, pode ser bem legal, mas excessivo não é legal e cobra o seu preço numa outra cena. Então, eu tenho comparado um pouco assim, é uma corrida de obstáculos, é um triatlon, né? A gente está na fase da corrida e depois vai chegar uma hora da natação e depois da bicicleta, sabe? Porque depois que sair da quarentena, vai ter o novo normal e depois o pós-novo normal. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente não pode queimar o nosso filme na saída. A gente tem que administrar várias coisas, não só os bens, né? As questões econômicas, mas administrar mesmo os humores, né? O corpo, não dá para você ficar 3 meses sedentário e tudo bem, sabe? Não, isso aí vai cobrar, para algumas pessoas pode ser fatal, para as crianças é um gasto, elas precisam pular para criar, fortalecer ossos, né? Então, tem coisas que a gente tem que começar a pensar como é que a gente administra isso a longo prazo, né? Pois e as telas, a tua dica é perfeita, meu, olha, parece que é bom, mas não é. Não é. E já não era, né, Thiago? Já não era bom. Já Era bom. Parecia uma relação ganha-ganha e não é. Né? Não é. A gente. É aquilo, né? A gente acaba sim colocando. Porque acho que isso foi o primeiro impacto, né, da quarentena. Todo mundo falou assim: olha, pessoal, é um modo de emergência, vamos fazer o que dá, mas aí agora, quando a gente já entrou mais, né, para dentro, a coisa está mais assim, talvez se falando de 1 ano, de alguns meses, a gente não sabe. Então a gente começa a ter essas preocupações de tipo, não, como é que a gente vai estruturar isso de verdade? Porque não dá para, não pode ser um grande fim de semana eterno, né? Que você faz as coisas de forma deliberada, assim. Mesmo porque se a gente no começo tinha essa fantasia de férias, mas nas férias você tem liberdade, você faz coisas gostosas, você sabe que vai acabar, aquilo já te organiza, você sabe, são 15 dias, são 20 dias, é um mês. Você está organizado, falando, agora eu vou fazer isso, porque depois eu vou voltar para minha rotina. A gente não sabe. Então, e as previsões não são legais, né? Mas a questão é como é que a gente se organiza para as previsões e depois fala, ufa, não era tudo isso, e não o contrário. Né? Não pode gastar todo o nosso repertório agora, acho que a gente tem que ir administrando isso. E também tem isso que você falou que é muito importante. Meu, observa. O que não está bom, muda. Não adianta insistir no erro. Né? Então, aquelas famílias que ficavam fazendo DR todo dia, não, pera, menos. Né, cara, deixa cada um também pro seu canto. Agora, você falou uma coisa, Thiago, que eu gostaria de saber a sua opinião. Agora eu vou inverter um pouquinho. Porque, assim, meu, é uma geração, a geração de vocês, que é uma geração super bacana, mas tem questões como toda geração, a minha geração também tinha questões, os meus pais tinham questões, não tem geração que não vai ter seus problemas e não vai transmitir esses problemas para os filhos, isso tá colocado para todos os humanos, né? Então, mas é uma geração que tem uma certa dificuldade de lidar com o tédio, de lidar com o vazio, de lidar com, bom, meu, arranjo que brincar, não vou te entreter, né? Que é uma coisa, porque os pais se sentem muito... um bom pai é um cara que entretém, é um cara que brinca junto, é um cara que senta no chão.
Não é verdade, né? Não é verdade. As crianças precisam, e é uma condição psíquica mesmo importante, aprender a brincar sozinho, né? Uhum, Então, uhum. como é que ficou essa ficha para vocês, né? Quando assim, é isso, de manhã não tem nada para fazer, a não ser o que vocês inventarem fazer. É claro que você tem uma criança de 1 ano, você tem crianças pequenas, né? Mas essa é uma coisa que tem que começar a entrar na conversa, né? Sim. Não, assim, a gente sempre teve muito essa visão de não ficar sugerindo ou guiando muito as atividades que eles vão fazer, né? E acho que Uhum. foi meio que o contrário pra gente. Com a quarentena, ficou tipo, ó, não tem mesmo como dar conta. Então, olha, vocês vão fazer o que vocês quiserem aí, entendeu? E a gente já tinha essa visão que eu olhava assim, olha, vocês. Eu sei que pra gente é mais fácil porque a gente tem dois filhos mais velhos, uma idade ali de diferença de 2 anos, então a gente sabe que eles se entretêm muito mais facilmente, brigam muito mais facilmente também, né? Mas Uhum. eu acho que foi muito isso também que a gente lá atrás, no início da quarentena, a gente caiu para a TV, porque eles falaram assim, não, o que eles vão fazer de manhã? Eles acordam 6 da manhã, eu vou fazer o café, a gente vai tomar o café junto, mas eu vou ter que começar a trabalhar. O que eles vão fazer de manhã? E eles falaram assim, não quero saber, eles vão se virar. E aí, durante os primeiros dias, eles reclamavam bastante, tá um tédio, o Dante, que sabe verbalizar bem, né? Então, tô entediado, não sei o que fazer. Poxa, então tenta descobrir alguma coisa. E durante muito tempo, assim, eles pouco habitavam o quarto deles, que tem os brinquedinhos deles, eles ficavam mais sempre na sala com a gente, né? Tipo, fim de semana, eu tô com a Anne na sala, a gente tá cuidando da Maia, eles ficam na sala brincando de qualquer coisa na sala. Dessa vez, a coisa inverteu. Eles têm ficado menos na sala, mais no quarto deles, vão para a varanda, brincam com os cachorros. Então, eles estão fazendo todas essas propostas e está sendo maravilhoso, É. na verdade. Uhum. Não, e inclusive essa coisa, olha, de manhã eu tenho que fazer o café da manhã, eu preciso de ajuda. Aí o que que eu faço? Eu preciso de Aham, ajuda, vamos lá. sim. Então a pequenininha vai ficar batendo panela no chão e os outros vão pegar uma manteiga, botar na mesa, o Isso. outro vai. Quer dizer, porque tem uma fantasia muito própria dessa geração que a infância é um grande playground, né? E não uma Uhum, família com tarefas, com coisas que tem que ser divididas, não uma atividade que eles possam ser incluídos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque educar não é só brincar, né? Educar uhum, é trazer para a criança para a realidade da família. Isso para o brasileiro é uma coisa que o brasileiro está recuperando aí, porque viveu muito numa fantasia de todos em volta da criança, né? Que eu digo, é aquele fim de semana que os pai e a mãe, né, os adultos, foram no parquinho, no teatrinho, no cineminha, assistir o filminho e ler o livrinho. Quer dizer, não tem vida adulta possível imaginada no fim de semana. E sim, aí, quando eles sim. resolvem sair para ir para o bar e deixam com a avó ou fazem um esquema, se sentem super culpados porque não ficaram com o filho. Não, escuta, mas espera aí, né? Tem que ter vida de adulto também nessa história. Não pode ser Pois uma, é. uma vida infantilizada que o máximo de vida social que você tem é ir na festa infantil e encontrar os pais lá. Então, isso tem que começar a ser recuperado e agora é a hora. Agora é a Pois hora. é. E para isso as crianças precisam sentir que elas fazem parte de algo maior, que não seja um grande jardim da infância, né? Que seja a família. Pois é. Eu acho que essa necessidade da gente sempre estar dando ou informação ou atividades para as crianças foi o que nos trouxe até aqui, inclusive, né? Toda essa explosão de aplicativos e de coisas para criança online. E aí, quando começou a quarentena, o primeiro sinal disso daí foram justamente aquelas centenas de PDFs de atividades para crianças que eu via chegando nos grupos, pipocando. E eu falo assim, bicho, eu não consigo nem ler as mensagens da escola. Eu não vou nem abrir, sabe? Eu só vou agradecer e ok, e deixa passar. Mas eu tô bem com isso. A Anne se sente bem com isso. A gente está, né, meio que equilibrado com relação a isso. Mas eu sei que, por outro lado, tem um monte de outras mães principalmente, que se sentem super oprimidas, super culpadas, que não estão dando conta porque não estão conseguindo também fazer aquelas 1000 atividades, Montessori, Waldorf, não sei o que lá, um monte de coisa. E não dá para fazer. E a criança ela precisa desse tempo livre mesmo, né? Então, e aí tem uma coisa tão importante que você fala, que assim, existe uma produtividade neoliberal, essa fantasia do fazer, fazer, né? Como Uhum, se isso fosse realmente
o fundamental para a criança. E a gente também entrou numa história assim, nossa, agora eu vou ler Em Busca do Tempo Perdido, todos os volumes do Proust, sabe? Eu vou escrever uma peça de teatro, eu vou aprender 5 línguas. É fantasia de produtividade neoliberal total, né? Então, vou fazer coisas com os meus filhos. E aí, olha que interessante, né, Tiago? A gente percebe que as crianças estão vivendo uma época onde os pais acreditam com as melhores das intenções, mas muito mal orientados por essa fantasia neoliberal de produtividade, que a melhor coisa do mundo é botar uma criança numa escola que agora vai ser trilingue, né, com mandarim, com 4 anos de idade, porque aí ele vai estar preparado para o mundo, porque ele vai saber, vai ser poliglota, porque ele vai fazer esgrima, natação, porque agora não adianta mais só fazer o básico, tem que fazer, né, o a mais. Só que tem uma coisa que é fundamental, que ninguém pensa, mas que é importante, porque isso aí são todos bens de consumo, coisas que você compra e paga, né, duríssimas penas. É que a criança, um adulto que pode fazer a diferença é um adulto que sabe criar coisas e tomar iniciativas e assumir um papel protagonista, bancar o desejo, até para, vamos ser bem utilitário, para trabalhar numa empresa, o cara não pode ficar esperando um monte de gente dizendo o que ele tem que fazer. Ele tem que aprender, diante do vazio, que é essa questão do tédio, formular alguma coisa. Como é que eu soluciono esse problema, né? Como é que eu vou fazer a gestão do meu tempo, se tem sempre alguém fazendo uma agenda de uma coisa atrás da outra? Como é que eu lido com o vazio, com a relação comigo mesmo? O que eu posso produzir? Isso é o que vai mais faltar no futuro. E como é que eu me relaciono com o outro, sem pensar só no meu umbigo, e só em tomar iniciativas e dane-se os outros? Mas como é que eu estabeleço essa relação solidária e cooperativa? Tudo isso tem faltado muito na educação das crianças, porque é isso, né? Vamos fazer todo mundo, cada um faz o seu ali, individual, mas fazer bastante coisa, e a criança não desenvolve algumas ferramentas que são fundamentais para a vida, né? Pois então, é complicado. É uma visão muito utilitária da coisa, né? Então, ó, você tem que fazer Totalmente. isso, aquilo. E aí acontece o que acontece agora, né? Que somos todos adultos e a maioria de nós não estamos sabendo lidar com nós mesmos durante a quarentena. Então a gente Exatamente. nunca se acostumou a estar sozinho, né? Então a gente estava sempre ou na academia, ou no futebol, ou no trabalho, e a gente nunca teve que ficar parado com a gente mesmo. Então agora está sendo essa grande prova de fogo também, da gente entender que a gente precisa olhar para dentro também. E se a gente agora, né, burro velho, está tendo que fazer isso, está tendo dificuldade, imagina os nossos filhos, cara. E aí a questão da agenda, né? Porque a gente tinha uma agenda absolutamente engessada, que você tinha que enfiar Uhum, coisa o tempo todo, e de repente muitas coisas, apesar que tem um excesso em algumas coisas, né? A escola virtual, home office, que as pessoas também começaram a falar, não, tem uhum. segunda, tem sábado, são dias diferentes, fins de semana, né? Amanhã mesmo, já tinha um monte de gente me convidando para fazer coisas. Eu falei, gente, vocês estão entendendo que amanhã é 1º de maio? É, Não, é feriado. E aí a pessoa fala, mas como feriado? Você tá em casa, você não vai viajar, né? Amiga, olha, desculpa se você não respeita os seus tempos e os seus cuidados consigo, mas é feriado, entendeu? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, sabe? Eu gosto de ficar com a minha família de um outro jeito, porque eu estou em casa, que eu estou com a minha família, pois é. obviamente. Então, aí você começa também a perceber essa falta de limites, e na hora que você não tem mais essa agenda, você tem que começar a fazer o cuidado de si a partir de dentro, né? Porque Uhum. essa questão é importante, assim, que horas que eu quero comer? Que horas que eu quero dormir? Que horas que eu faço um exercício? Que horas você começa a ter que olhar para dentro, que de um jeito um pouco difícil, e para algumas pessoas isso é profundamente desorganizador. Para outras é revelador. Nossa, eu levava um ritmo que não tem nada a ver comigo, assim, olha, eu estou super bem num outro ritmo. Será que eu Uhum. posso imprimir este outro ritmo na minha vida depois que a quarentena acabar, né? Então, nesse sentido, está sendo uma dura lição, mas bem importante, né? Sim, é verdade. Eu sou desse time que tenho visto muitas coisas positivas dessa experiência, porque eu sempre tive que trabalhar fora, né? Então, de 8 às 5 eu tô na fora fazendo as coisas que eu sempre achei que dava para fazer perfeitamente em casa. E agora eu tô vendo que isso é possível mesmo. E posso estar perto dos meus filhos
É caótico? Hoje, por exemplo, de tarde eu estava numa reunião e estava o Gael fazendo fonoaudiólogo aqui do meu lado com o celular. Aí chegou o hortifruti para entregar e a Maia estava almoçando, não tinha ninguém para pegar. Você vai, aí de repente o mais velho está dando comida. E é isso, é ok, a gente vai lidando com essas coisas também, né? Agora, a Bárbara levantou uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente ler. A Bárbara Porto, ela falou assim: e a privacidade dos pais? Você tem algum comentário sobre como lidar com a total perda de privacidade do casal e dos indivíduos? É uma pergunta boa. Olha, depende um pouco da faixa etária. Claro que essa falta de privacidade, eu estou supondo aí que tem os pequenininhos que são mais difíceis. Mas eu vou tentar usar um exemplo clínico, né, de uma paciente, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, uma mãe muito dedicada, enfim, completamente assoberbada, com crianças bem pequenas, né, 2 crianças pequenas, mas aí tudo bem, a gente tem ali uma realidade da criança que quer tudo, que não te deixa fazer nada, que demanda, ok. Mas a questão é que na hora que os pais, né, pensando no caso dessa moça, começam a reconhecer que eles têm direito à privacidade sim, e que eles podem dizer não com muita propriedade, a criança entende. O duro é quando os pais acham que eles têm que oferecer tudo, e eles dão aquele não cheio de culpa e constrangimento, e não conseguem falar para a criança: cara, agora é o meu momento, fica na sua. Eu não vou te dar atenção agora, desculpa. Ai, mas ele é tão pequenininho. Ele é pequenininho, é de pequenininho mesmo que tem que aprender. A brincar sozinho, a esperar, a deixar você ter o teu tempo e fazer um revezamento com o pai. Você vai pro teu quarto, fecha a sua porta e vai ouvir tua música e vai ficar olhando pro teto. O problema é que os adultos não se permitem, eles ficam se remoendo de culpa. E aí aquilo que era difícil fica impossível, porque na hora que você tem que criar esse espaço, você não se autoriza. E é isso que às vezes em análise a pessoa percebe. Ela fala assim: nossa, não é que eles não me dão tempo, eles não dão mesmo. Mas se eu não tenho em mim essa clareza de que eu tenho direito ao meu tempo, eu não tenho que pedir, eu só tenho que avisar, aí que eles também não aprendem, eles sentem que eles têm direitos que eles não têm. Então, e aí, conforme o cara vai crescendo, isso vai ficando cada vez mais claro. Inclusive, o adolescente fala para você que ele quer o direito à privacidade dele, ele quer fechar a porta do quarto e ele não quer ficar com você. Então, se você fizer tudo direitinho, vai chegar uma hora que ele também vai se permitir falar: olha, cara, aqui é o meu quarto e eu preciso de um tempo, viu, pai? Então, é um processo, né, mas que tem que começar desde muito pequeno, né, a mostrar que você é uma pessoa. Sim. Né? Eu acho que esse autorrespeito, né, ele é importante, inclusive, para a criança ter a noção do que ela tem que respeitar dela mesma. E eu vejo muito isso no sentido de que eu acho que muitas pessoas, além de não conseguirem buscar esse lugar antes, nem agora, né, durante a quarentena, mas eu vejo que muita gente não confia nos filhos, em suas capacidades de estarem sozinhos, estarem bem sozinhos. Então, quando você... não, mas poxa, eu não vou deixar, ele só tem 3 anos, só tem 4 anos, o que eu vou fazer? É isso, você tem que demonstrar para o seu filho também que você acredita que ele é capaz, porque ele é de fato capaz de fazer isso, e nesse encorajamento que você dá para o seu filho, ele vai começar a entender: não, realmente, eu acho que eu consigo sim ficar 15 minutos. E é claro que a gente não está falando para você ficar 200 horas sozinho no quarto, trancado, a criança do lado de fora, fralda cheia de cocô, não, mas, sabe, começa aos poucos, dá 5 minutos para você, no dia seguinte aumenta para 10 e você vai fazendo esse movimento mais gradativo, né? Então, Thiago, isso que o Winnicott vai chamar, que é um psicanalista importante, que foi pediatra e psicanalista a vida inteira, ele vai falar assim, essa capacidade de estar só é uma capacidade fundamental. Então, vamos pensar numa coisa que a gente sabe que acontece muito com os bebês. Os seres humanos e os bebês também, a gente acorda muito durante a noite. A gente acorda e volta a dormir. A gente acorda e volta a dormir. Você não lembra que você acordou. Você acorda, vira do lado e dorme. Você acorda... Os pais, numa ansiedade de não deixar o bebê só por nada, o bebê dá uma gemidinha naquela babá eletrônica. Já vai lá, porque se ele acordar demais... Não, e aí a criança perde. E muitas vezes até dá uma insônia recorrente, que os pediatras conhecem bem, que é uma insônia que quando o bebê ia aprender a dar aquela gemidinha, aquela choradinha e voltar a dormir, os pais interrompem aquilo e ele nunca aprende essa possibilidade de se autoninar, né? De se auto
acolher e até pegar no sono de novo. A criança também, ela vai aprendendo essa capacidade de se dar só, é fundamental. Quantas vezes você não vê um adulto que vai morar sozinho pela primeira vez aos 30 anos e ele não pode ficar sozinho um minuto, porque ele fica numa angústia. É uma competência aprender a estar com a sua própria companhia, que depois de um tempo você fala, nossa, é uma delícia estar comigo mesmo, é muito bom. Você começa a apreciar a sua solidão e ter o prazer de estar com você. Então, a capacidade de estar só começa desde o berço, que é quando você percebe que o bebê acordou, você ouve ele tá cantandinho no berço, mas ele não te chama, ele não chora, ele tá curtindo a mãozinha dele, ele tá curtindo a fralda quentinha, ele tá curtindo o xixi que ele fez, ele tá curtindo estar só. Sim. Agora, os pais no desespero, eles se antecipam, por quê? Aí tem a segunda questão. Porque eles se acham imprescindíveis, eles se acham oxigênio. Então, quando você diz subestima a criança, superestima o lugar dos pais. Quando você coloca a criança nesse lugar impotente, coitadinha, papá, você está dizendo que você é a última bolacha do pacote. Então, muitas vezes os pais têm dificuldade de deixar a criança sozinha porque eles têm dificuldade de abrir mão de ser o centro do universo. Então, é todo um trabalho onde a potência da criança vai aparecendo e também os pais vão percebendo que eles não são tudo para a criança, que a criança vive muito bem com a vida dela. E aí eu vou só completar com a terceira coisa, que é um estudo que mostrou que as crianças brincam, vamos dizer que elas brinquem 10 minutos numa brincadeira. Quando os pais, o adulto entra, elas brincam 5. Elas brincam menos tempo na mesma brincadeira quando o adulto se intromete. Elas têm mais capacidade de permanecer na brincadeira quando é só crianças, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente tem uns truques aí, né? Umas mancadas. Não, é maravilhoso isso que você falou, porque a gente vê muito isso. E eu entendo, assim, querendo ser um pouco empático também com as pessoas que se veem como indispensáveis para os seus filhos. Eu sei que isso pode até ser um processo natural aí, porque afinal de contas, muitos de nós, quando a gente entra nesse mundo da paternidade, da maternidade, você vira, tudo é sobre aquilo. E aí, chega no determinado momento, alguém fala pra você assim, olha, mas o seu filho, ele se dá conta sozinho, ele tem que aprender a isso. E aí você fala, peraí, mas eu perdi meu lugar. A pessoa meio que perde a identidade porque ela, por muito tempo, ficou só com aquela identidade, né? E é tão importante a gente deixar as crianças livres, fazer esse processo. A Raquel, minha amiga, está aqui acompanhando, super comentando. Ela falou, gente, não confundam com o nananenê de se deixar a criança chorando por meia hora, 1 hora. A gente não está falando disso. A gente só está falando. Desculpa aí, mas não curto, não. Não curto, a gente só está falando que é aquilo. Você vê a bebê ali, ela dá a choramingadinha. A Maia, a gente está vendo isso muito acontecer. Ela dá aquela choramingadinha, a gente fica só ali olhando. Né, que é o nosso momento, que é muito precioso, o nosso momento da noite, que é quando a gente está vendo alguma coisa, a gente está conversando, eu e ela, conversa de adulto, né? E aí ela começa ali. Aí fala, opa, aí a gente começa a torcer. Aí se ela começa a chorar de fato, aí a Anne vai lá, dá peito, resolve e tal. Ou então, quando ela acorda de uma soneca da tarde, é isso. Se ela não chora, se ela não chama, ela vai ficar lá. E às vezes ela sai da cama, ela desce, ela brinca, ela pega uma boneca, pega um carrinho que tá lá. Enfim, a gente só vai se ela pedir mesmo, porque eu acho que isso é um sinal de respeito, inclusive, para a criança, né? Porque tá respeitando o espaço dela. E no desmame você vai começar negociando com palavras, ó, não, vai dormir, ó, papai que veio, mas eu quero mamãe, tá. Porque a criança vai entendendo também que nem tudo é peito, tem todo um processo muito carinhoso, mas de muita aposta na criança, né? Isso daí tá no detalhe, por exemplo, da comida, que você não vai enfiando a comida na boca da criança, porque é bom que ela engula um monte de coisa. Você vai esperando o tempo dela também abrir a boca e não ser pega de uma forma invasiva, né? Que a criança tem um gesto, né? Você pega a criança do chão sem que ela saiba quem está pegando, a gente vai também atropelando as crianças, né? Tem um timing de deixar o outro, né? E eu acho que isso em todas as idades, né? O tempo da criança de tomar iniciativa para você não ficar o tempo todo em cima dela, né? Pois é importantíssimo. E, assim, pra gente está sendo mais fácil fazer isso, porque quando você tem 3 filhos, ou é isso, ou é loucura total. Olha, então, você percebe? Com o Dante era completamente diferente. Exatamente, mas porque parece que é uma cultura de criar os filhos únicos, assim. E aí, quando nasce o segundo, essa lógica se desmonta. Mas ao invés dos pais perceberem, gente, que bom, bem-vindo à realidade, eles caem numa culpa extrema de achar que tem que oferecer tudo para todo mundo. Gente, isso é para levar para análise. As pessoas passam
muito mal, sofrem, fazem depressões, adoecem. E no fim, tem gente que acaba no hospital, adoecido, e aí as crianças têm que ficar sozinhas, porque afinal, então a mãe foi para o hospital, o pai foi para o hospital, e aí vai ficar com outras pessoas. É louco, mas são saídas muito loucas, né? E aí eu acho que entra a questão, Tiago, né, do pai e mãe, qual que é o papel de cada um aí também, que acho que isso vai estar, na quarentena está trazendo muita questão, né, violência doméstica, divórcios e ressentimentos, né, porque quando a gente fala deixar a criança, a gente está falando que tem mais algum adulto na casa, né, aí pode ser papai, mamãe, 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 papai, papai, não importa, mas tem mais alguém com quem você vai compartilhar e às vezes pode ser bem difícil essa divisão de tarefas, né? Pois é, eu tenho visto isso, tenho falado bastante sobre isso, inclusive, porque eu, como tenho uma parcela grande daqui de seguidores são de mães, né? E isso é curioso, porque apesar de ser um pai falando sobre essas coisas todas, é claro que a gente vive numa sociedade que diz que a obrigação de se informar sobre, né, parentalidade é da mãe. Então é meio que se esperar que elas vão estar seguindo mais. E eu vejo muitas mães reclamando que os pais continuam como se fosse movimento, né? Dá 8 horas, ele entra no quarto e ninguém não sai mais de lá, só sai para ir no banheiro, almoçar. É como se ele tivesse saído de fato, né, de casa, assim, mas ele não tem contato nenhum, ou briga, como eu já soube também, que o cara grita porque a criança tá chorando lá embaixo, durante a reunião dele, e tipo, sabe? E essas coisas todas, elas vão florescer, e mais ainda, é claro que eu gosto sempre de ter um olhar um pouco positivo para a coisa, eu vejo que também tem muitos pais que estão se dando conta, pela primeira vez, que ficar em casa com o filho não é não fazer nada, que não é trabalho, o único trabalho é o trabalho que você faz fora. E o cara fala assim, caramba, é verdade, é puxado esse negócio aqui. Então, eu acho que tem todas essas dinâmicas novas se formando. É claro que tem dinâmicas que são super violentas que estão acontecendo, porque, né, os homens estão presos em casa e estão começando a achar que eles têm que agredir, têm que, né, violentar suas esposas, suas famílias, e que é péssimo isso. Mas eu vejo que tem outras movimentações também interessantes aí acontecendo, dos caras caindo a ficha de verdade, né, do que é o trabalho de cuidar de filhos. É difícil a gente falar de uma forma genérica, porque tem muitos Aham. casos, né? Mas eu acho que você e mais umas 2, 3 pessoas representam aí essa nova geração de homens que surge a partir de uma nova forma de parentalidade, né? Quer dizer, quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de algo que só foi denunciado a partir de uma nova paternidade, né? Quer dizer, na medida em que os homens começaram a perceber que eles estavam ganhando no varejo, perdendo no atacado, porque eles achavam que dominar a situação familiar e essa divisão de tarefa injusta era muito vantajosa, porque o cara podia fazer a carreira dele, sair lindão, ganhar o dinheiro dele, e tinha alguém em casa para cuidar da casa, gratuitamente, e dos filhos. Então, mesmo que inconscientemente, parecia tão prático, né? Só que ele perde no atacado, porque ele não tem uma relação tão íntima e bacana com os filhos, ele perde um monte de situações sensacionais que ficavam para as mães, porque apesar das mães terem muito mais trabalho, tinham mais intimidade, proximidade com os filhos, e também perde o casamento, porque o ressentimento que vai aparecendo, né, o jeito que vai esfriando, não são os filhos que esfriam o casamento, é como o casal lida com essa novidade, e de um jeito, hoje, numa época onde já não é mais aceitável para a mulher um tratamento desrespeitoso ou não equânime, embora seja a tônica. Quem quer manter um casamento bacana vai ter que repensar essa posição. Então os homens começaram a perceber que eles estavam achando que estavam ganhando, mas estavam perdendo, e a partir daí que começa uma nova masculinidade. É importante, não foi o feminismo que trouxe de primeiro, não foram as denúncias das mulheres que trouxeram o novo homem, foram as denúncias das mulheres que trouxeram uma nova maternidade, e a nova paternidade que fez com que o homem capitulasse e falasse, nossa, isso aqui não tá legal. Entendeu? Chegar em casa com o dinheiro e ser o cara que vai dar a surra no filho porque ele aprontou o dia inteiro, ele nem sabe o que é, né? Porque antigamente fazia que o seu pai chegar, você vai ver o pai chegar para resolver isso. O cara só ficava com essa parte escrota, né? Basicamente. Então, você é um dos expoentes dessa nova masculinidade que vem junto com essa nova paternidade e que
com um novo casamento, porque é um casamento no qual a divisão de tarefas vai ser repensada sem essa naturalização de achar que a mulher é quem cuida. A mulher é quem cuida por uma questão cultural, que ela foi ensinada a cuidar. Assim como os homens são são os provedores financeiros. Mas são porque foram criados para isso. Porque na hora que a gente começou a entrar no mercado de trabalho para valer, para fazer uma carreira, enfim, a gente provou que podia, né? Que a gente pode trocar um pneu se a gente souber trocar um pneu, né? Assim como vocês podem trocar uma fralda se aprenderem a trocar uma fralda. Então, nessa experiência do cuidar, é que o cara foi aprendendo que ele era potente e a mulher também. Então, é nessa hora que a divisão de tarefas aparece como uma divisão histórica e absolutamente injusta e que a gente tem que repensar, porque, veja, com a quarentena, na hora que sai a terceirização do trabalho doméstico da empregada, que todo mundo tem que fazer as coisas, é que aparece como o trabalho doméstico é pesado e não pago, não remunerado. Então, se a tua mulher fica doente, você tem que chamar uma pessoa para cuidar da casa, para cuidar dos avózinhos doentes, dos sogros doentes, do irmãozinho doente, dos filhos doentes. E é caríssimo. Aí começa a cair uma ficha de ter um trabalho invisível, não remunerado. E é isso que você falou, o cara acha que o trabalho que ele está fazendo lá no quarto é o que vale, e o trabalho que ela está fazendo na cozinha não vale. Só que se ela desaparecer, ele vai ter que chamar pelo menos um Rappi para trazer comida para ele, né? E pagar. Pois é. Pois é, mas eu acho que esse movimento ele é importante, ele está acontecendo, eu vejo com muito bons olhos que a gente está provocando essas discussões aí, e eu acho que é o que você falou, muito se fala de uma forma, eu gosto de ter uma abordagem, como você falou, de mostrar os lados positivos de você ter uma experiência dessa, de como é rico eu me entregar na paternidade dessa forma, e como que isso me beneficia enquanto indivíduo, enquanto homem, como que isso me transforma também. E ao invés de só falar que o cara tem que fazer isso, o cara tem que fazer isso, você não pode ser escroto, você não pode ser babaca e tudo mais, porque eu não vou conseguir trazer esse cara para cá. Então algumas pessoas às vezes criticam essa minha abordagem, mas eu sei que eu só consigo trazer o cara se eu meio que construir uma ponte ali, porque se eu sair queimando tudo, o cara não vai vir. E eu nunca vou falar, e eu vou continuar falando para as pessoas que já concordam comigo, né? Não, e outra coisa, a gente está falando de uma mudança de mentalidade, então é um processo realmente de percepção, não é uma... Eu gosto de um exemplo assim, né? A ideia de um nascimento de um bebê era uma coisa que pegava o bebê pelo pezinho, de cabeça para baixo, dava um tapa na bunda, o cara chorava, uau, que lindo! Hoje em dia, isso é considerado um escândalo, porque as pessoas já sabem que tem que pegar o bebê, e de um outro jeito, mudou a mentalidade. Mas será que todos aqueles médicos que faziam isso eram sádicos, uns monstros? Não, era uma mentalidade que hoje, vista retrospectivamente, você fala assim, nossa, a gente já tem uma outra forma de pensar, não adianta ficar jogando pedra na cruz, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que... Nossa, rolou algum babado aqui. É uma coisa que Quebrou tem alguma que... coisa aí. É alguma coisa que as pessoas têm que começar a pensar, gente, a mudança de mentalidade, nós somos todos misóginos, racistas, classistas, nós temos todo dia que olhar e começar a pensar, putz, será que eu não estou sendo preconceituoso? Provavelmente estou, eu vou olhar de novo e vou rever. Então, eu acho que a tua abordagem é a abordagem bacana, e é muito engraçado que, sabe quando cai muitas vezes a ficha? Tem essa relação super ressentida, né? A mulher se sentindo desvalorizada, o cara se sentindo... Ele se sente explorado, ela se sente explorada, ela só quer saber do meu dinheiro, ele só quer saber dos cuidados, enfim. Aí eles se divorciam. Aí os caras se divorciam, e o que acontece? Cada 15 dias, sei lá, a criança que o cara nunca trocou uma fralda vai para casa dele. E ele fica sozinho. E aí ele descobre que ele sabe trocar fralda, sabe dar comida, que é gostoso ter intimidade, que é gostoso dar banho. Ela, por sua vez, começa a dizer, ai meu Deus, que horror, como é que eu vou fazer com o trabalho? Ela começa a trabalhar, ou começa a investir mais no trabalho, começa a perceber que é gostoso ficar longe dos filhos, tirando aquele momento inicial meio de... E aí os dois descobrem que talvez pudessem ter uma outra combinação, entendeu? E que o que se quebrou acabou revelando que os dois estavam perdendo naquilo. É interessante como às vezes o divórcio é que vai resolver essa equação. Olha que custo, né? Que sofrimento que está em jogo aí, né? Pois é, eu acho que isso acontece muito. Eu vejo muito isso assim ao meu redor e aconteceu comigo também, né? Existe
esse amadurecimento tardio, eu diria, do homem, porque, enfim, a gente nunca foi ensinado muito com as nossas questões emocionais, né? A gente, enquanto homem, é socializado para ser forte, para não chorar, para não falar sobre sentimentos, porque isso é demonstrar fraqueza. E aí, no meu caso, meu gatilho foi de fato a paternidade, né? Então eu comecei a entrar em contato com essas coisas todas e via que tinha sentimentos que eu não sabia nem nomear. Então, com 30 anos, eu estava aprendendo a nomear sentimento, uma coisa absurda de você conceber, e aprendendo junto com o meu filho. E esse processo todo me fez entender como que eu poderia me portar de uma forma muito mais saudável, né? Com a Anne, enquanto marido, sabe? E os nossos diálogos, eles ficaram muito mais complexos. Eu comecei a entender o que ela estava precisando, ao invés de só me sentir atacado e me fechar e ficar, tipo, por uma semana fazendo bico para ela, porque era isso que eu fazia antes de ter filho, sabe? Era um negócio ridículo. E aí você vê o quanto você amadurece por causa disso enfim, o quanto que eu perdi de oportunidades na vida por ter sido socializado dessa forma e o quanto que eu acredito que eu estou ajudando os meus meninos hoje, porque eu já falo sobre essas coisas com eles. Então, meio que eles já vão ser caras que não vão precisar, sabe, esperar tanto tempo para se desconstruir ou para olhar para dentro e reconhecer um monte de coisas que são super importantes para a gente viver em relacionamentos afetivos, em sociedade de uma forma geral, né? E é muito importante isso que você está falando, assim, porque, veja, os meninos são muito criados para fazer, o menino não está bem, os pais, mãe, pai, né, falam, vai lá brincar, né? E a menina não está bem, vem cá, me conta. Então, este repertório, aprender a nomear os afetos, é um repertório realmente que vai ser, do mesmo jeito que você ensina, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma bola, você fala assim, eu acho que você está triste, eu acho que você está com raiva, eu acho que está com... E a menina vai sendo criada para ter um repertório e para usar esse repertório. E o cara vai sendo criado para fazer coisas, então quando ele fica nervoso, ele bate em alguém, ele adoece, que também é algo que você faz ao invés de nomear. Então, ele é um cara do ação. Então, isso são questões culturais que vão marcando as pessoas. Agora, o teu filho, os teus filhos, eles já vão viver uma outra experiência, uma outra marca da relação. Mas não se enganem, não estou dizendo isso para você, para todos nós. Os nossos filhos ainda vão fazer diferença. Gente, na hora que você ia falar, falhou aqui. Fala de novo aí. Não, os nossos filhos, eu vou ter que fazer uma coisa que, olha, eu fiz 2 lives seguidas e minha bateria está indo. Eu já passei por isso uma vez, então já estou mais esperta desta vez. Deixa eu ver se eu consigo. Só baixar aqui um pouquinho que eu vou conseguir. O que acontece? Os nossos filhos, a gente acha que a gente deu a palavra final olha só que espertinha. Deu certo? A gente acha que a gente criou a palavra final na educação porque a gente fez melhor que os nossos pais. Mas é óbvio que os nossos filhos ainda vão falar assim, nossa, meu pai era super legal, minha mãe era super legal, mas eu ainda vou fazer mais diferente, porque eles têm que fazer isso. Então, e a gente como avô e como avó, que eu já estou entrando mais nessa fase, viu, Thiago? A gente vai falar... E tudo bem que os caras vão ensinar uma outra coisa. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, não dá para ficar olhando para trás. E os nossos pais... fizeram o melhor com o que eles tinham. E às vezes foi muito ruim, mas você pode ter certeza que o deles ainda foi pior. Então não adianta a gente também ficar olhando para trás e se martirizando pelo que a gente não teve, porque você pode ter certeza que quem veio antes da gente teve menos. Então é uma aposta que a gente faz para frente. A gente faz para frente. É isso, olha, eu vou dar... E tem até um conto, pena que eu não estou com ele aqui, porque eu não estou com os meus livros aqui. Mas tem um conto tão bonito que tem num livro de psicanálise que eu gosto muito. Ela usa uma epígrafe que ela conta da história de uma águia que vai tirando um por um, só um trechinho assim, essa águia vai tirando do ninho um por um dos filhotes para salvá-lo. Então, para salvá-los, então ela tira do ninho, vai voando, aí o filhotinho fala assim: ai, mamãe, eu vou cuidar de você para sempre, você é maravilhosa. E esse filhotinho ela solta. Aí ela volta, pega o outro filhotinho que fala: ai, mamãe, você é tudo, você está me salvando, eu vou cuidar de você para sempre. Ela solta. Aí a terceira águia, o terceiro filhotinho, ela pega, fala: mãe, eu sou muito grata, eu vou cuidar dos meus filhos como você cuidou de mim. Esse é o filho que ela leva. Então, não é disso que se trata, da geração anterior. A gente vai cuidar dos nossos pais, é óbvio, né? Mas o conto está dizendo é que essa conta a gente paga para frente, não para trás.
Perfeito. É com os filhos da gente que a gente vai tentar fazer melhor. A gente não vai esquecer os nossos pais, obviamente, mas realmente essa virada é para trás, é a próxima geração, né? Caramba, que forte. O pessoal está aqui maravilhado nos Não comentários. fui eu que escrevi isso, não, só estou contando. Estou Não, contando, mas não fui eu que escrevi. mas se você É não contasse, a lindo, gente vai né? saber. É lindo. É lindo, é lindo. E é bonito isso porque eu vejo muitas pessoas, de fato, ainda com uma dificuldade de se relacionar com, né? Porque acho que a mudança, a dinâmica muda, né? Então, existe essa dificuldade de entender a mudança de papel do seu pai, que vai virar avô, e vai ter um outro funcionamento, um outro relacionamento com o seu filho, e você fica preso nos erros que, né? Às vezes você fica preso nos erros que você entende como erro que ele cometeu com você, e você vê ele fazendo diferente com seu filho, você se sente um pouco indignado às vezes, de que, como assim está fazendo isso? Ele não fazia isso comigo. Então, é muito material para análise aí, que a gente devia estar levando para análise, não para os nossos filhos, nem para os nossos pais. A gente devia estar tentando trabalhar isso em outro lugar, né? Então, eu acho que também sempre foi, mas eu acho que hoje está mais exacerbado, né? Uma fantasia de proteção tão grande em relação aos filhos, que os pais acham que eles têm que proteger os filhos dos próprios avós. As pessoas estão pedindo o nome do livro, daqui a pouco eu falo um pouco mais devagar para pegar. A gente não tem que proteger os filhos dos avós, a não ser que avós muito abaixo da média, que são raros, tá? Uhum. E nem tios, nem nada, porque são influências, entre outras, e são importantes, até porque a criança vai comparando, né? Os estilos, e a avó vai estragar mesmo, vai dar bala, não tem problema nenhum. Isso é um recorte pequeno naquela relação 24/7 dos pais, e é um recorte importante, né? Gente, calma, deixa, tudo bem. Os filhos não são da gente, eles são netos de alguém, eles são irmãos de alguém, eles são sobrinhos de alguém, eles são cidadãos, eles são muito mais do que nossos filhos, né? E faz parte, até porque a criança começa até a entender de onde que você veio, né? Então depois quando chega na adolescência, fala assim, nossa, vovó isso, vovó aquilo, então você desse jeito, quer dizer, é muito lindo de ver como eles também vão fazendo, vão se apoderando, é a história deles, a história deles Pois não é. começa com você. A história deles começa com os ancestrais, então desculpa, eles têm direito à história deles também, e você está ali para ajudá-los a fazer a crítica dessa história, a reconhecer, a se reconhecer. Você percebe? É diferente não vou deixar na casa da avó, porque ela dá bala mesmo, depois escova o dente. Gente, segue, sabe? Segue, que isso. Isso é muito importante, porque eu demorei um pouco a entender isso, mas eu percebi a importância disso porque quando você fica muito preocupado em como, por exemplo, os avós vão lidar com seus filhos, você meio que não está dando crédito à capacidade do seu filho de criticar as coisas, né? Então, assim, a gente ficava muito nessa, não, vamos controlar, não pode falar isso, não pode falar aquilo e tal. E aí teve um dia, uma anedota rápida aqui, foi quando, enfim, eu sempre tive muita dificuldade de largar refrigerante. Eu fui criado, como a maior parte das pessoas da minha geração, foi criado com Coca-Cola e tal, então eu tive muita dificuldade de largar isso. Hoje ainda fico meio tendo umas recaídas e tal, mas eu sei que isso não é saudável. E, obviamente, eu não levo isso para os meus filhos, é aquele movimento, né? Meus filhos não vão beber esse negócio, pelo menos não agora. Quando eles, sei lá, forem mais velhos, se quiserem, tudo bem. Mas o meu pai, principalmente o meu tio, ele chegou uma vez e teve uma conversa muito aquecida comigo, sabe? Depois de adulto, depois de filho, falou assim, poxa, como assim você não dá Coca-Cola para os seus filhos? Eu falei assim, não dou. Mas como que absurdo, mas você foi criado. Eu falei, pois é muito difícil, para mim até... Não, mas como assim? Como se eu estivesse traindo o movimento Coca-Cola, né? E eu ficava muito preocupado com esse lance de, poxa, mas e se eles oferecerem Coca-Cola para os meus filhos, como é que vai ser? Eu tenho que regular isso. E até que um belo dia, o Dante estava passando perto do meu pai, estava tomando um refrigerante ali, e o Dante começou a questionar o meu pai. Falou assim, você sabe que isso não é saudável, por que você bebe isso? Aí você vê um cara de 70 anos
sabe, tipo, desconcertado com a criança de 6 anos. Não, Nete, não, isso aqui é péssimo, eu tô muito errado, não sei o quê. E aí você fica... É isso, sabe? A gente tem que confiar um pouco nas nossas crianças, entender que elas vão questionar as coisas e deixe elas questionarem. Assim. É claro que a gente está fazendo recorte de coisas que não vão colocar a vida delas em risco, o bem-estar delas em risco, obviamente, mas nessas menores coisas que a gente às vezes treta tanto e se desgasta tanto com os nossos pais, é tão importante que a gente também deixe eles terem essa capacidade de olhar crítico para as coisas, né? Sim, sim, a gente não tem que intermediar tudo, o cara vai, ele mesmo fazendo as negociações dele, é muito legal, né? Isso é muito legal. E você vê que é quase um traço da família, os homens tomam Coca-Cola, então o teu pai pergunta, como é que o teu filho não vai tomar Coca-Cola, entendeu? Mas de repente é uma geração que vai trazendo uma outra referência. É legal a gente fazer essa aposta, sabe? Mesmo porque, tudo bem, Coca-Cola é péssimo, mas, meu, sabe... Você entende assim, o que está em jogo? Está em jogo a transmissão da história dessa família e o cara poder dizer o que ele acha. Então não é aquele copo de Coca-Cola que vai destruir. É que as pessoas têm uma fantasia de vai macular alguma coisa. É mais uma fantasia do que a Coca-Cola em si, entendeu? É mais uma fantasia de mácula da própria paternidade, da própria maternidade. Eu fiz uma manobra super arriscada aqui que foi botar o nome do livro enquanto a gente conversava. Não sei se apareceu aí, Carolina Eliashef, Carolina, Mães e Filhas. E aí é uma epígrafe de um dos capítulos, né? Mas eu não sei, eu precisaria... Depois, se você quiser, até te mando onde que está. Eu tenho que pegar o livro para ver de quem que ela pegou essa epígrafe, mas é muito lindo. Poxa, é importante. E assim, outra indicação, que um nome que você falou que você sempre cita, eu sempre falo dele também, que é o Winnicott. Ele também é um cara que, se vocês quiserem dar uma de nerd aí da situação, vai atrás dele também, que vale super a pena ler o que ele escreve, vale muito a pena mesmo. É porque o Winnicott, ele é um psicanalista e pediatra, e ele fez uma coisa nos anos 50, ele e a Françoise Doutor, eles fizeram uma coisa um pouco parecida do que a gente está fazendo aqui, eles fizeram transmissões no rádio, que era modernérrimo, imagina, psicanalista na rádio falando com pais e mães, né, no pós-guerra, enfim. Então ele fala muitas coisas bem interessantes para pais e mães, e tem esses livros dele, e da Françoise, que são para pais e mães, não são para psicanalistas, né? Uhum. E ele fala uma coisa muito legal, alguém falou aí da mácula da perfeição, ele fala da mãe suficientemente boa, ou seja, ela não é boa, ela é só o suficiente para o cara seguir. A gente tem que ser bom o suficiente para o cara seguir. Cheio de defeitos, e aí depois ele vai ser bom o suficiente para os filhos dele. E aí segue. Então a Françoise Doutor, que até alguém escreveu agora, e Winnicott, né? Winnicott. Donald Winnicott e Françoise Doutor. Então eles fizeram programas de rádio, falando para os pais de um jeito muito bacana sobre aquilo que os pais intuem, mas não têm muita coragem de bancar, ou temem, né? E foram tendo essa inserção bem moderna para a época, né? Imagina falando no rádio. Mas é maravilhoso. Ele tem, e uma coisa boa também dele é que os livrinhos esses livrinhos que são voltados até para... Eles não são muito difíceis de ler, de fato, né? Então eles são livros curtinhos e tem um que fala sobre a infância, outro fala sobre a mãe, e você vai construindo um arcabouço de coisas interessantes. Se você que é pai, que está lendo isso, é importante você ler também. Não é só porque, caramba, você vai falar de mãe, mas é importante você entender isso, porque é quando a gente começa a entender sobre o vínculo materno, né, principalmente nos primeiros meses, estereogestação, faz com que você entenda como você pode agir, como você pode, né, trabalhar e ajudar a sua família durante esses períodos também. Não é só porque... né, tá rolando toda aquela fusão ali, aquele momento de fusão entre a mãe e o bebê, que você não vai fazer nada, vai ficar jogando videogame, né? Então tem um monte de outras coisas que você pode fazer também. Uhum. Não, e aí tem uma coisa importante nesse puerpério, né, quando o bebê nasce, enfim, que é uma fantasia de que a mãe sabe tudo, afinal aquela coisa saiu de dentro dela, então ela deve saber tudo, tem que fazer o que é uma mentira lascada, sabe nada, é uma transmissão cultural que está em jogo aí nesse saber, né? E a gente supõe que a gestação dá para a mulher ferramentas que simplesmente não dá.
são coisas culturais que são transmitidas. A mãe, quando ela pariu, diferentemente da mãe adotiva, ou da companheira, ou do pai, ela está muito mais misturada com o bebê, mas não necessariamente no bom sentido, né? Ela está muito mais confusa em relação às necessidades do bebê do que realmente pronta para cuidar. E o pai, por causa dessa fantasia de que a mãe estaria pronta, ela sabe tudo do bebê, ele se desautoriza, ele acha que ele não sabe nada, que se ele pegar o bebê no colo, sei lá o que vai acontecer. Então tem, assim, a idealização da mãe, das competências da mãe, vem junto com uma desautorização do pai. Então o pai fica sozinho com o bebê, ele fica tão angustiado que o bebê sente, e aí o bebê chora mais. Mas não é porque é uma coisa que tem que criar uma autorização, uma confiança, e aprendendo a fazer. Assim como a mulher também tem que ir aprendendo a fazer. E aí tem um super desencontro nesse momento. Muitas vezes o pai morre de medo do bebê. Morre de medo. Entendeu? Então, é um desencontro, assim, uma conversa... É triste isso que acontece no puerpério com pais e mães, viu? É bem triste. Principalmente porque ninguém fala sobre isso, né? E as pessoas em si não se conversam sobre isso. Então fica todo mundo sofrendo sozinho, né? Quando poderia estar tentando se ajudar. Exatamente. Os dois estão perdidos, que nem cachorro na mudança, igual, né? Igualzinho, só que a mãe dá de mamar, né? E aí fica parecendo que ela sabe tudo, mas mesmo amamentar precisa aprender, não vem de fábrica, é cultural. Pois é. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar. Eu queria continuar, mas eu sei também que você veio de outra live, eu quero que, né, você tem que descansar também. Então, Vera, muitíssimo obrigado por ter topado. Eu sei que é um horário mais tarde para você, então muito obrigado de coração por você ter topado. Essa conversa foi maravilhosa, todo mundo adorou e fico feliz mesmo com essa conversa com você. Olha, Thiago, super te admiro. A gente não fez antes porque realmente esse horário todo mundo chega em casa e janta, então é precioso para mim, mas eu fiz questão de encontrar com você porque eu acho que você também é uma pessoa super querida. Negociei aqui com a família, tá todo mundo me esperando com cara de fome, vai dar tudo certo no final. Caramba! Mas eu acho que você faz um trabalho maravilhoso e estamos junto aí, o que precisar, tá bom? Obrigado, querida. Se você quiser dar algum recado final, fala sobre o seu livro. Você nem falou sobre o seu livro também, tão legal, cara. Meu livro é Criar Filhos no Século XXI. Não é como criar filhos, é criar filhos, é uma reflexão. Um beijo para todo mundo, coragem, gente. A gente não sabe quando a gente vai sair da quarentena, mas a gente vai sair. Então, coragem e cuidem de si e uns dos outros, que isso é o mais importante. Tá bom? Perfeito, tá ótimo. Obrigadão, Vera. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.